Fala aí, galera, beleza? Alexandre Soares aqui na área. E hoje, no mais um podcast em relação a concursos públicos, e para brilhantar o nosso canal, eu sempre falo isso, né? Eu não chamo nem esse canal aqui de meu, porque eu apenas conduzo esse canal, então eu chamo de nosso canal, eu gosto de enfatizar isso aí. Então, para brilhantar o nosso canal, hoje nós temos a presença especial do professor Renan Donato, ele que foi policial penal, analista do MPF, atualmente ele é delegado da PF e passou para o concurso de promotor de justiça da Paraíba para fechar o caixão. Seja muito bem-vindo, professor Renan Donato. Obrigado, professor Alexandre. Para mim é um prazer, desde logo agradecendo o convite, poder participar aqui do seu canal, trazer essas informações valiosas aqui, que servem de direcionamento, de conforto, muitas vezes, e que certamente deverá ajudar aí vários candidatos e várias candidatas que estão nessa luta, nessa jornada que é a preparação para concursos públicos. Então, muito agradecido pelo convite e espero poder contribuir de alguma maneira com os seus seguidores, com os candidatos aí que estão nessa luta, nessa árdua jornada. Perfeito. Então, para a gente começar com o pé direito, eu gostaria, professor Renan Donato, que você falasse um pouco da sua vida, né? Quando foi que você teve esse start aí de começar a vida de concurso público? Se você já estudou em colégio público, se foi a sua família que te orientou? Conta um pouquinho para a nossa audiência aí, por favor. Bem, inicialmente, respondendo sua pergunta, sim, eu já estudei em colégio público, sim, até a 7ª série, salvo melhor juízo. Estudei em escola pública, depois fiz o ensino médio em escola particular. E esse start, como você menciona, da preparação para concursos públicos, veio com a graduação em Direito. Assim que ingressei na faculdade de Direito, de logo já me apaixonei pela disciplina, comecei a estudar, me identifiquei bastante com o curso, e logo nos primeiros períodos da graduação eu tive a oportunidade de poder prestar concursos para estagiários de órgãos públicos, do próprio Ministério Público, da Advocacia Geral da União, entre outros órgãos públicos, e a partir dali eu tomei gosto por fazer prova, chegar no local de prova, criei amizades que também enveredaram por esse caminho, e a partir daí foi só uma crescente de lá para cá, não parei mais. Aliás, sobre esse ponto eu tenho muito orgulho em dizer, meu amigo Alexandre, me permita assim lhe chamar, que desde que comecei a minha jornada como concurseiro, eu nunca parei, eu nunca tive aquele momento em de ficar 1 ano, 2 anos parados. Não, desde sempre eu continuei estudando. 2008 foi o meu primeiro concurso público para agente penitenciário na época, hoje policial penal, e tive aí a felicidade de ser aprovado naquele concurso. Logo após veio um concurso da Polícia Civil, prestei também para o cargo de papiloscopista policial e também tive a bênção, né, a felicidade de ser aprovado no cargo para papiloscopista da Polícia Civil no meu estado. Logo em seguida, 2 concursos muito próximos. Eu acho que isso motivou mais ainda a minha jornada de continuar e perceber que aquele é o caminho que dá certo, que eu preciso perseverar e buscar o meu objetivo fim. Então, o meu start aí foi, com certeza, a graduação de Direito, que me abriu a cabeça, os horizontes para essa direção. Então, no caso, na faculdade de Direito, você fazia faculdade particular ou pública? Eu fiz faculdade particular no Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. É uma universidade, é uma faculdade bastante
conceituada, tem muita credibilidade, tradição lá na minha cidade, em João Pessoa, na Paraíba. Então, dentro da faculdade, você prestou concurso para a Polícia Penal e para papiloscopista. Aí você continuou fazendo faculdade e assumiu o cargo de policial penal. Exatamente. Eu assumi o cargo, na época, né, de agente penitenciário, hoje policial penal, ainda durante a graduação. Isso foi muito bom, muito importante para mim, porque me deu uma base financeira, não é? Que não era muita coisa, mas que era muito importante para eu poder investir nessa nova jornada que eu estava trilhando. Então, adquirir cursos, livros, poder pagar uma viagem para ir fazer concurso. Então, assim, eu utilizava esse meu salário, né, a minha remuneração, como um investimento nos concursos públicos, adquirindo cursos. E a partir daí fui estudando, fazendo concursos, me preparei para o exame da ordem também. Assim que terminei a graduação, concluí o curso de Direito em dezembro de 2011. Em 2012, né, já tinha sido aprovado, logo no primeiro semestre de 2012, na OAB, mas não cheguei a advogar, exatamente pelo fato de que, como eu já era policial penal, e o Estatuto da Ordem dos Advogados não permite, não é? É uma causa de impedimento àqueles que exercem atividade de natureza policial. Então, eu apenas fiquei com a aprovação, com o certificado de aprovação, e continuei trilhando os caminhos aí dos concursos públicos. No caso, os seus pais, eles eram servidor público ou não? Bem, o meu pai, ele já é falecido, Alexandre, desde quando eu era muito novo. Eu tinha 2 anos de idade, meu pai já era falecido. Meu pai era policial federal, não é? Por uma certa ironia do destino, inclusive, né? Já que hoje eu sou delegado de Polícia Federal, o meu pai era agente de Polícia Federal, faleceu muito cedo, muito novo. Então, a minha mãe, ela foi basicamente pai e mãe, né? Ali uma guerreira, lutando muito para criar eu e o meu irmão, que também é policial. Meu irmão é oficial da Polícia Militar, hoje é primeiro-tenente, já está na iminência de sair capitão. Então, assim, lá em casa tem esse histórico da área, da carreira policial aí, né? Mas provavelmente estou aí de malas prontas, né? Digamos assim, mas tenho muito orgulho de ter feito parte tanto da Polícia Penal, como hoje da própria Polícia Federal. Devo muito a essas instituições, aprendi a ser servidor público, os valores, né, corretos de honestidade, tudo isso. Eu aprendi com os colegas, tive também a felicidade de trabalhar com pessoas certas, com pessoas sérias, que realmente trabalham para servir o público efetivamente, né? Como a própria denominação já explicita. Então, basicamente, aí essa é a minha jornada, Alexandre. Aí, no caso, você fechou a faculdade, já sendo policial penal, papiloscopista você não quis ir, continuou estudando, e depois de quanto tempo você conseguiu passar para analista do MPF? Bem, antes de analista do MPF, ainda houve também outros concursos. Óbvio, eu gosto sempre de ressaltar muitas reprovações, Alexandre, porque, falando assim, quem assiste, quem escuta, pode parecer que a jornada foi feita somente de felicidades, aprovações, e não é bem assim. Tenho certeza de que tenho aí pelo menos 3 vezes mais reprovações do que aprovações. Então, prestei vários outros concursos, também tive muita reprovação, como falei, prestei concursos para advocacia pública, para Procuradoria Federal, prestei concurso para Defensoria Pública também. Em 2013, eu prestei concurso para analista do MPU, que tive aí a felicidade de ser aprovado, mas nesse mesmo ano, Alexandre, é importante, esse fato é bem marcante, eu fui reprovado no concurso para delegado de Polícia Federal de 2013. E aquela reprovação marcou muito, né? Digamos assim, doeu muito aquela reprovação,
foi realmente um baque muito forte, né? Eu cheguei até a me emocionar, tinha me preparado muito para aquele concurso, muito, tanto é que tive a aprovação no mesmo ano para o MPU, mas fui reprovado e prometi a mim mesmo que iria continuar, iria voltar, queria ter mais uma chance e que eu não iria desperdiçar, que eu iria me profissionalizar nessa preparação para concurso. Então, eu acho que com a reprovação para delegado de Polícia Federal em 2013, os rumos da minha preparação mudaram, né? Eu efetivamente encarei como uma profissão e hoje eu, inclusive, gosto de passar muito essa mensagem quando eu estava concurseiro, né, no auge mesmo da preparação, eu me encarava, Alexandre, como um empresário. Né? Eu sou um empresário e a empresa ao mesmo tempo. Ou para aqueles que não têm tanta afinidade com o empreendedorismo, eu comparava também com o esporte. No futebol, por exemplo, eu me considerava o técnico e o jogador ao mesmo tempo. Então, sou eu quem comando as questões de preparação, de estratégia, de metodologia, e eu sou quem executa efetivamente. Então, o empresário que toca, a empresa efetivamente, a atividade empresarial, ou o atleta que é quem está ali pagando o preço, correndo, treinando, etc. Então, como um bom empresário ou como um bom técnico, eu sempre tive a mente aberta para a preparação em concurso público e sempre não busquei reduzir e sempre ampliar. Por exemplo, muita gente chega para me perguntar assim, Alexandre, PDF ou videoaula, qual é o melhor? Eu digo os dois. Por que ser excludente ao invés de incluir, não é? Por que só pode ser PDF ou videoaula? Por que não pode ser PDF e videoaula, não é? E testar, e à medida que a sua preparação evolui, você troca, porque um bom empresário, um bom técnico, ele faz a todo instante alterações, modificações, diagnóstico, percebe o que está dando certo, vê o que deu errado, altera, testa de novo, coloca. Opa, eu acho que agora eu já estou com uma base boa, preciso agora fazer mais questões, ok, estou na fase de realização de mais questões objetivas. E assim é com concurso público. É por isso, Alexandre, que eu gosto muito de dizer, hoje não há mais espaço para amadorismo na preparação para concurso público. Não há mais espaço. Aqueles que vêm para a preparação, notadamente nos concursos públicos da carreira, digamos, do ápice da carreira do serviço público, como auditor fiscal, delegado de polícia, promotor de justiça, magistratura, procuradorias, defensorias públicas. Se você não vier de maneira profissional na preparação, você vai virar estatística, você vai entrar somente naquele número de inscritos, mas efetivamente disputar você não vai. Então, a partir do momento que eu entendi isso em 2013, com a reprovação para delegado de Polícia Federal, é que eu efetivamente comecei a profissionalizar a minha preparação. Muito bacana que você utilizou de uma derrota para você impulsionar os seus estudos, né? Que é importante ressaltar essa questão, porque muitas das vezes a galera não gosta muito assim de fazer concurso, né? Fala, não, o meu concurso fim vai sair daqui a 2, 3 anos, então eu não vou mexer com nada aqui no meio do caminho, não, só vou ficar aqui no meu simulado, fazendo as minhas questões, mas ele não vai se testar, ele não vai ter um indicador. Você precisou desse indicador, que foi a reprovação, desse diagnóstico, desse laudo pericial, para você reformatar, né, os seus estudos e encarar como uma coisa profissional, fazendo essa metáfora aí com o empreendedorismo e o atleta, e a partir dali, né, você diz que obteve mais resultados, você performou mais dentro dos seus estudos. Muito interessante essa sinalização. No caso, você conseguiu passar para analista do MPF, aí foi aprovado para delegado federal, continuou estudando. Aí, próximo concurso, então, foi delegado de Polícia Federal que você passou depois de 4 anos, ou no meio do caminho você passou em alguns e reprovou em outros? No meio do caminho eu passei em outros concursos também, Alexandre, mas eu também tenho uma história bem peculiar com esse concurso do MPU, que foi o seguinte, eu passei
perdão, eu passei numa boa colocação. Em 2013, esse concurso ele foi regionalizado. Não é como os últimos concursos do MPU, que é nacional. Você concorre nacionalmente. E esse meu foi regionalizado. Você escolhia a região. Aí eu quero concorrer para o Rio de Janeiro, eu quero concorrer para São Paulo, para Pernambuco, Rio Grande do Norte, etc. Então, eu coloquei para concorrer no meu estado, na Paraíba, e tive uma boa classificação, muito embora as perspectivas de nomeação, exatamente pelo fato de que foi regionalizado, não eram assim tão expressivas, mas pela minha colocação eu tinha esperança, né? Ocorre que o tempo foi passando e não chegava a minha classificação, a nomeação na minha... Até que eu comecei a perder as esperanças daquele concurso, e quando o concurso entrou no último ano de validade, né, 2 anos prorrogáveis por mais 2, entrou no 4º ano da validade, ainda faltava, eu acho que, 3 ou 4 analistas serem nomeados para chegar à minha classificação. Então, assim, eu não estava já mais com esperança, e em razão disso eu já tinha voltado, assim, foco total, já estava estudando para delegado de Polícia Civil na época, e foi nessa época que eu obtive a aprovação para delegado de Polícia Civil no Ceará e também para delegado de Polícia Civil em Pernambuco. Pernambuco eu cheguei, inclusive, depois a abandonar o concurso na etapa dos exames médicos, já tinha passado a objetiva, a subjetiva, o psicotécnico e o teste de aptidão física. Estava nos exames médicos, foi o momento em que a última nomeação do concurso do MPU, finalizando o prazo de validade, eu fui nomeado. E eu fui nomeado exatamente pelo fato de que alguns candidatos protocolaram desistência porque já estavam em cargos que lhe interessavam mais, né? Então, eu não tinha mais nenhuma expectativa e recebi a ligação da servidora dizendo, olha, você vai ser nomeado aí no MPU, então foi aquela emoção, assim, eu não esperava mais. E antes disso, dessa nomeação e de ter protocolado as desistências, os candidatos, havia uma chance de eu ser nomeado, mas aí houve uma decisão judicial retirando uma vaga que tinha vindo para o concurso de remoção, uma decisão judicial de um candidato que havia sido nomeado em Brasília, salvo o melhor juízo, e queria participar da remoção mesmo antes do período de gancho, né, que na época era 3 anos, você tinha que ficar 3 anos na lotação inicial. Terminou que a justiça deu a decisão, eu perdi a vaga, e aí tinha perdido as esperanças de vez, e que não iria mais ser nomeado efetivamente nesse concurso. Foi quando aconteceu dos candidatos protocolarem desistência, e graças a Deus aí eu fui o último nomeado para analista do MPF. Depois da minha nomeação, passou a régua e fechou ali a validade do concurso. Aí você continuou estudando. Aí, depois de quanto tempo você conseguiu passar nesse cargo qual você executou hoje, que é delegado da PF? Bem, aí eu fiquei mais 1 ano e meio estudando, trabalhando e estudando, né? Já estava no MPF, trabalhava na Procuradoria, e a rotina era muito forte, porque trabalhava 8 horas por dia, né? 2 expedientes, e muitos processos, apesar de ser muito intenso a atividade de assessoria jurídica no Ministério Público Federal, mas eu considero que o Ministério Público Federal é uma escola. Você aprende, você entra de um nível, sai de outro nível, principalmente na assessoria jurídica, porque você vai lidar com todas as matérias fins que o Ministério Público Federal lhe dá, e você vai atuar diretamente com os procuradores da República, com quem você aprende muito, né? Você aprende bastante, são pessoas muito qualificadas, também passaram por essa jornada de concurso público, e eu sempre tive essa percepção de sugar ao máximo, aprender ao máximo. Os procuradores com quem trabalhei eram muito abertos a debates jurídicos, então eu sempre tive essa intenção de sempre ir no gabinete, doutor, o que é que o senhor acha isso aqui? Eu estou com um processo que é assim, assim. Então, o Ministério Público Federal alavancou o nível, né? Eu já vinha estudando muito forte, mas
com a atividade de assessoria jurídica, certamente, principalmente naquelas matérias que são bem afetas ao Ministério Público, né? Improbidade administrativa, os crimes federais, que no caso aí ajudou muito, né? O estudo dos crimes federais por atuar no Ministério Público Federal e fazer a prova para delegado de Polícia Federal. Então, eu atuava todo santo dia com matérias do dia a dia do delegado de Polícia Federal. Então, os inquéritos da Polícia Federal eram designados, né, distribuídos entre os assessores. Eu analisava vários inquéritos da Polícia Federal, requisitava diligências, não é? Claro que fazia a assessoria do membro, né? O assessor, ele faz as minutas, faz a análise e, efetivamente, o membro, o procurador, ele analisa, coordena, concorda ou discorda, altera, mas na grande maioria das vezes assina e segue, né, o procedimento. Então, o Ministério Público Federal foi uma escola muito grande. Após ingressar 1 ano e meio, no máximo 2 anos, eu obtive a aprovação no concurso para delegado de Polícia Federal. Concurso que foi em 2018, né? Eu entrei no Ministério Público Federal em 2017, no início de 2017. O concurso de delegado federal foi meados de 2018, então um pouco mais de 1 ano, 1 ano e meio arredondando, veio o concurso de delegado de Polícia Federal. E logo após o concurso de delegado de Polícia Federal, 5 meses, 4 meses após, saiu o concurso do Ministério Público também. Então, eu já estava muito forte ali na preparação para delegado de Polícia Federal e já aproveitei o ritmo, só fiz as adaptações necessárias, não é? Acho que o meu estudo para delegado de Polícia Civil ajudou muito no concurso do Ministério Público, pelo menos naquelas matérias que são afins, né? Então, eu precisei enfatizar, focar bastante naquilo que eu possuía deficiência em razão do histórico de estudo para delegado de polícia. Por exemplo, as matérias de direito difusos e coletivos, processo civil, direito civil, foi o meu grande foco para tentar equilibrar minhas deficiências, já que vinha muito forte em penal, processo penal, legislação penal especial, constitucional, administrativo. E aí eu consegui equilibrar, fui bem também no Ministério Público logo após, só que esse concurso do Ministério Público, ele se estendeu muito, houve bastante discussões, candidatos judicializaram, foram para o CNMP, terminou que tanto o CNMP como a Justiça reconheceram a legalidade, a licitude de maneira unânime do concurso, mas tudo isso atrasou bastante. E o interessante é que as etapas do concurso do Ministério Público eu tive que prestar já estando no curso de formação da Polícia Federal. Por exemplo, a prova de tribuna, que é a etapa logo após a prova oral. A prova oral, aliás, também é interessante falar esse ponto. Quando saiu, quando eu já estava aprovado para delegado de Polícia Federal nas etapas, né? Já tinha passado a prova objetiva e a subjetiva e o teste de aptidão física. E quando fui para a prova oral, fiz a prova oral de delegado de Polícia Federal e fui aprovado na prova oral. Então, depois do médico, psicotécnico, veio o curso de formação. Só que aí coincidiu com a prova oral do Ministério Público. O curso de formação da Polícia Federal coincidiu com a prova oral do Ministério Público. E aí eu solicitei final de fila no concurso de delegado de Polícia Federal. A banca possibilitou, como o presidente da República tinha autorizado 2 turmas de delegados de Polícia Federal, eu tinha passado na primeira turma, dentro do número de vagas, mas solicitei final de fila para ficar para a segunda turma, para poder me preparar para a prova oral do Ministério Público. Abri mão, é verdade, de lotação, né? Perdi lotação, já que saí da primeira para a segunda turma, mas achei naquele momento melhor fazer isso. E, de fato, foi melhor, porque a prova oral do Ministério Público foi 85% de reprovação, né? Foram 220 candidatos na prova oral e só restaram 42 candidatos. Então, foi uma reprovação muito grande, uma prova oral muito difícil, e eu não tenho dúvida alguma de que abrir mão do curso de formação naquele momento para me dedicar exclusivamente para a prova oral foi fundamental. E aí fui convocado para a segunda turma do curso de formação na Polícia Federal, e quando estou no curso de formação, lá em Brasília, dentro da Academia Nacional de Polícia,
sai a convocação para a prova de tribuna do Ministério Público, que é um tribunal do júri simulado, digamos assim, após a prova oral. E aí, mais uma vez, aquela celeuma, e eu tive que conversar com a direção da Academia Nacional de Polícia e pedir autorização excepcional para me liberarem, coisa que não tinha havido com nenhum outro candidato, mas eu já estava, inclusive, decidido que se eles não me liberassem, eu iria abrir mão do curso de formação para ir fazer a prova de tribuna, não teria coragem de abrir mão do concurso do meu estado, do Ministério Público, mas aí terminou que mesmo na pandemia, num regime todo bem diferente, o curso de formação cheio de restrições, eles me autorizaram a ir fazer a prova de tribuna e voltar. Claro que com todas as seguranças, inclusive eu já tinha contraído o vírus, já tinha me recuperado, então até isso também pesou na decisão deles autorizarem eu sair para fazer a prova de tribuna e retornar. Mas mesmo assim, com essa saída e retorno, eu ainda tive que ficar em isolamento preventivo, todos os cuidados que as autoridades sanitárias determinam. E aí terminou que deu certo o concurso do Ministério Público, fui aprovado na prova de tribuna também, fiz o curso de formação, terminou agora há pouco, foi homologado, e a primeira turma foi nomeada semana passada agora. Aí agora aguardar a tão esperada e sonhada nomeação, porque como eu falei para você lá no Instagram, acabou, né? Perfeito. Então, nesse caso aí, pelos meus cálculos aqui, desde o início que você começou a estudar para a Polícia Penal até promotor de Justiça do Estado da Paraíba, uns 10 anos. 13 anos, para ser preciso, de 2018 até 2021, que foi o ano em que eu fiz esse ano agora o curso de formação do Ministério Público e encerrei ali a minha participação como concurseiro. Então, 13 anos de jornada. 13 anos de jornada, isso é interessantíssimo. Todo projeto bom, ele requer uma quantidade de tempo expressiva. Dificilmente a gente vai ver aí alguém passar em um concurso público tão expressivo como esse de promotor de justiça em 3 anos, 2 anos. A regra é sair. A regra é demorar mesmo, não tem jeito. Nesse meio do caminho, várias coisas ruins vão acontecer, não tem jeito também, ninguém se livra disso daí. E aqui é mais um exemplo para a gente trazer aqui para a audiência que não tem jeito. Tem que ficar por muitos anos mesmo com o traseiro sentado na cadeira, técnicas de estudo, sempre se questionar, como você falou no início do vídeo, o modelo de estudo que você está adotando ali, porque talvez você ache que esteja no caminho certo, mas se você testar o outro caminho, você vai começar a acertar mais questões. Então, assim, bem interessante essas sinalizações. E, assim, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, Renan, é a questão da inteligência emocional e autocontrole. Porque quem fica 13 anos com o traseiro na cadeira tem que ter muita inteligência emocional e autocontrole. O que você pode falar para a galera aí de forma objetiva em relação a esses dois temas? Bem, para mim, Alexandre, a inteligência emocional, hoje, ela supera em importância do que os outros aspectos que envolvem a preparação, como, por exemplo, o método de estudo, né, a metodologia empregada, a técnica, a própria inteligência também. Para mim, a inteligência emocional hoje é um aspecto indissociável. Como a gente falava agora há pouco, a necessidade de profissionalização da preparação para concurso público, hoje, o candidato ou a candidata que não inclui em sua preparação aspectos voltados ao fortalecimento de sua inteligência emocional, é um candidato que ainda não está profissional a nível do que se exige para as carreiras top. Eu digo isso porque todos nós que somos concurseiros passamos por essas
situações de variação, de ânimo, de autoestima, de motivação. É algo que é dinâmico. Hoje eu estou muito bem psicologicamente, eu estou, como eu gosto de dizer, com a faca nos dentes, eu estou com sangue nos olhos, vou estudar, estou acreditando. Amanhã, eventualmente, acontece algum acaso na minha vida que faz com que esse aspecto altere, notadamente agora em situação de pandemia, né? Aí, com mais ênfase ainda, esse aspecto vem à tona. Então, como eu costumo falar para meus alunos, Alexandre, a inteligência emocional é o combustível, é sua gasolina na sua jornada, né? De nada adianta você dominar todas as técnicas, utilizar a melhor metodologia se faltou combustível. Faltou combustível, você não tem ânimo, você não tem ímpeto, vigor, força para suportar, não é, a jornada, que ela não é fácil, não é? Óbvio que em 13 anos eu tive várias fases difíceis, né? Crises, inclusive crises de ansiedade, várias situações que o aspecto emocional precisou ser trabalhado de maneira com bastante ênfase, né? Então, assim, eu deixo como sugestão para os seus seguidores que estão se preparando para concurso público, não negligenciem esse aspecto. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de assistir um vídeo motivacional, faça isso todo santo dia. Eu, inclusive, gostava de fazer a primeira coisa do meu dia. Acordei, eu assistia a um vídeo motivacional. Eu já começava com a mentalidade certa, forte, acreditando na vitória, sabendo que era difícil, mas que precisava superar as dificuldades. E como isso varia, como eu peguei a rotina e o costume de todo dia trabalhar esse aspecto, algumas pessoas gostam de ouvir uma música te deixa motivado, ok, então escuta a música. Tem pessoas que gostam de frases, leia frases, mas busque aquilo que vai te deixar bem, porque não tenho dúvida alguma de que hoje a aprovação em concurso público passa também muito fortemente por aspectos envolvendo a inteligência emocional, a disciplina, a crença na vitória, a constância no propósito. E hoje, trabalhando com concurso público, eu percebo a importância desse aspecto. Vários alunos, professor Alexandre, vários alunos me pedem, inclusive, para você ter noção do quão importante eu entendo esse aspecto, as minhas aulas, geralmente, 4 a 5 blocos de 30 minutos. Em torno disso, os 10 primeiros minutos, Alexandre, de todas as aulas, eu separo para isso. Todas as aulas, os 10 primeiros minutos é voltado para falar sobre a necessidade de você superar a dificuldade, de você acreditar, de você lutar para mudar a sua vida e a vida das pessoas que você ama, porque é isso que vai acontecer quando você for aprovado, aprovada no concurso que você almeja. E todas as vezes, o feedback dos alunos é no sentido de que, professor, não deixe de abordar aqueles 10 minutos, por favor, que você faz no início das aulas. Muitas vezes, a aula eu não entendi nada, mas aqueles 10 minutos mudou o meu dia. Então, a partir desse feedback, eu percebi mais ainda, de maneira clara, nítida, a importância da inteligência emocional hoje na preparação para concurso público. Perfeito. Ultimamente, eu tenho até adotado uma metodologia também assim que eu acordo. Antes, eu pegava e iria ler um livro para desenvolvimento pessoal, por exemplo. E chegou em determinado momento, eu falei assim, bem, eu vou fazer o seguinte, eu acordei, a primeira coisa que eu vou fazer é, pelo menos, fazer 5 questões, nem que seja 5 ou 3 questões. Por quê? Eu vou programar para o meu cérebro, eu estou enviando uma mensagem para o meu cérebro da seguinte forma: Alexandre,
você não pode parar de fazer isso aqui. Ao longo do seu dia, você tem que tocar nisso daqui. E quando você sinalizou que nos primeiros minutos do dia, você já vai assistir um vídeo motivacional, igual esse podcast aqui que nós estamos gravando, eu lembrei disso até nesse sentido também, porque você está programando o seu cérebro para a seguinte informação. Renan Donato, por que você vai se sacrificar mais um dia da sua vida? Você, lazer, família, amigos e tudo mais. Aí aquele vídeo ali, ele dá a resposta do porquê. É por causa disso aqui, ó. Você quer mudar de vida, você quer realizar seu sonho. Esse vídeo motivacional, ele vai trazer essa resposta para o seu cérebro. Então, pelo jeito, o seu cérebro funcionou muito bem na questão do porquê. O porquê que eu estou fazendo isso? O porquê que eu estou fazendo aquilo? Esses dias eu estava até assistindo um podcast daquele camarada que fundou a Easy Taxi e ele citou essa questão. Né? Ele é um empreendedor de sucesso e ele falou, todos os dias o grande empresário, ele pulou da cama e ele tem que fazer essa pergunta para o cérebro dele. Por que eu vou sacrificar mais um dia da minha vida? Quando ele faz essa pergunta do porquê, automaticamente ele prepara o espírito dele, prepara o corpo, o coração, a mente para tomar mais bordoada durante o dia. E um dia aqui, um dia ali, um dia aqui, um dia ali, forma-se 13 anos e esses 13 anos chegou a aprovação. E essa questão, assim, você sinalizou, eu achei fantástico, perfeito. É muito bacana. E a questão também, né, nos 10 primeiros minutos de aula ali, você investe nisso daí, devido à importância do tema. Muito bacana, gostei bastante. No caso, esse tempo todo que você estudou aí, esses 13 anos, você já parou? Você já surtou alguma vez? Bem, surtar não, no sentido preciso da palavra, não. Mas eu sim tive problemas de ansiedade, não é? Eu senti, inclusive, sintomas físicos, né? A aceleração do coração, tremor de algumas partes do corpo. Procurei tratamento, não é? Fiz, inclusive, vários exames, até tomografia, várias coisas para saber se era algo mais sério e terminou que o psiquiatra, o psicólogo também, disse, não, isso é estilo de vida, muita cobrança, isso é pouca vida social, então você precisa desacelerar um pouco. Então chegar ao ponto de parar, não, nunca parei, como eu te falei, desde o início, mas eu desacelerei para poder equilibrar a vida e aí colocar atividade física, academia, caminhada, corrida, isso é muito importante, isso é fundamental para renovar, preparar a mente e poder dar outra embalo ali, né? Porque a gente sabe que a preparação, ela também é fluida. Você tem momentos de mais intensidade, momentos, e isso é necessário. Por exemplo, numa reta final da sua prova, do seu concurso, certamente você está numa intensidade muito maior do que quando você está se preparando, ainda não tem nem o edital publicado, você vem forte, mas não tão forte quanto numa reta final. Então, você precisa sempre saber dosar para poder equilibrar e a jornada não se tornar tão pesada. Interessante essa parte aí que você falou. Eu nunca parei. Por mais que você tivesse muito sem saco ali durante o dia, creio eu que pelo menos você deve ter falado assim, não, uma horinha vai. Eu não posso deixar, se eu me programei aqui, sei lá, para estudar 5 horas, e eu estou muito sem saco, está muito bravo, mas pelo menos eu vou injetar uma horinha. Então, essa questão de eu nunca parei, eu acho também fundamental. Um podcast que eu gravei anterior a esse, com o juiz federal Etienne, também tem uma história muito bacana, que ele foi policial militar aqui do estado do Rio de Janeiro, e hoje é juiz federal TRF3, e ele também citou essa questão. Eu nunca parei, não sei nem falar para as pessoas o que é parar, porque eu nunca parei. Então, essa constância, creio eu que ela até supera a técnica de estudo, porque a disciplina é um pilar que eu acho que todas as pessoas que estudam para concursos pesados não tem como sair daí, da disciplina. Às vezes você vai até estudar para um concursozinho ali, meia boca, que talvez 3 anos você consiga ali
passar, você não vai precisar de tanta disciplina. Agora, um concurso assim, top, não tem jeito. A disciplina e a constância, eu acho que não tem como abrir mão dessa questão. Muito bacana. No caso ali, você, como é que você gostava de estudar? Você estudava de manhã, à tarde, de madrugada, finais de semana? Como é que era? Bem, no auge dos estudos, eu te confesso, Alexandre, eu estudei todos os horários, né? De manhã, de tarde e de noite. Como eu era policial penal, agente penitenciário, eu trabalhava em regime de plantão, né? A gente trabalha 24 horas e folga 72, se eu não estou enganado. Então, trabalha um e folga 3 dias. Com a possibilidade, inclusive, de você trabalhar logo 2 seguidos e folga 6 dias seguidos, que se torna melhor para quem está estudando. Então, nos meus dias de folga, né, eu sempre estudei todos os horários. Agora, quando estava na graduação, né, na época em que coincidiu agente penitenciário e também já na graduação, aí eu estudava à noite, né, fazia faculdade à noite, mas que terminava que eu estava estudando também, porque fazendo direito, então tinha aula de constitucional à noite, aula de administrativo, e eu utilizava a graduação como um cronograma, né? Se eu já tinha montado o que estudar pela manhã e à tarde e à noite, eu já olhava quais seriam as aulas da graduação e já utilizava também como um estudo. Mas uma questão interessante que eu não posso deixar de mencionar também, que você falou sobre essa questão de nunca parei. Eu tive uma experiência quando fiz um curso para a prova oral em Fortaleza, no Ceará. Eu tive o privilégio de conhecer um desses, que eu chamo, um desses samurais do concurso público, uma pessoa extremamente admirável, um concurseiro disciplina samurai, efetivamente. Ele hoje é magistrado no Tribunal de Justiça do Ceará, mas já tinha sido juiz em outros 2 estados, já foi aprovado para promotor de justiça, tem mais de 10 aprovações para concursos públicos do auge do serviço público. E eu almoçando com ele no intervalo do curso, ele me disse o seguinte, que muitas vezes ele já era juiz e tinha saído o concurso para juiz no estado dele, né, que era o grande sonho dele. Então, não precisa nem dizer que ele também já era muito atarefado, basta dizer que ele era magistrado. Então, todos vocês, todos nós, sabemos que um juiz tem muito o que fazer, tem muito processo para dar conta, tem muita atividade. Então, ele dizia que, às vezes, só tinha 10, 15 minutos no dia. 10, 15 minutos efetivamente para poder estudar. E o que ele fazia? Ele estudava 10, 15 minutos, era o tempo que ele tinha, e ele ia lá e lia 1 ou 2 informativos, ou fazia 1, 2 ou no máximo 3 questões. Mas ele fazia, e eu acho, Alexandre, que muito mais do que ter lido 2 informativos, feito 3 questões, é a atitude mesmo, é o comportamento, é a mentalidade que vai fazer a diferença lá no final das contas, porque, convenhamos, a grande maioria das pessoas, se tivessem somente 10 minutos, 15 minutos, ia dizer, eu não vou estudar, porque eu só tenho 10 minutos, 15 minutos, eu não vou estudar. Mas aquele que está profissionalmente comprometido com o seu projeto, com o seu objetivo, pode ser 5 minutos, se eu faço uma questão, é como você falou, 3 questões assim que acordei. Às vezes o seu dia pode ser só essas 3 questões, mas vai ser essas 3 questões. Eu não vou deixar de fazê-las, né? Então, é isso que essa mentalidade, essa atitude, essa proatividade que vai fazer a diferença na sua aprovação, independentemente se você estuda os 3 horários ou se você só tem 2 horas. Aliás, é até outro ponto que eu também quero ressaltar, que eu não posso deixar de falar também, é o aspecto voltado ao tempo de estudo. Muita gente pergunta isso, quanto tempo de estudo eu preciso? Quanto tempo você estudou? Nunca marquei tempo de estudo, porque acredito que o tempo é relativo. Que muita gente, hoje eu vejo, na minha época não tinha isso não, mas hoje, como eu trabalho com concurso, eu sei que muitos candidatos fazem isso. Tem aplicativos para marcar tempo de estudo líquido, como se fosse possível. Marcar um tempo de estudo líquido. Não sei nem o que seria o estudo líquido, né? Eu acho que seria parando o tempo que vai no banheiro, parando as coisas, e só o tempo que está estudando mesmo. Mas ainda assim que você marque esse tempo de estudo líquido, não importa. O que importa, muito mais do que o tempo de estudo, é a qualidade do estudo. O que foi que você entendeu? Você aprendeu o conteúdo efetivamente? Por que eu digo isso?
Porque muita gente hoje, por exemplo, liga uma videoaula e não estou criticando videoaula, eu gosto de videoaula, eu acho um bom método, como eu falei, eu não sou exclusivo, eu sou inclusivo, eu gosto do PDF, eu gosto da videoaula, eu gosto de ler um livro, eu gosto de fazer questões, então eu não sou crítico da videoaula, pelo contrário, eu gosto. Mas muita gente liga uma videoaula, por exemplo, e o professor está explicando a matéria e o aluno ou a aluna está olhando o Instagram, está fazendo um post, está fazendo uma selfie que está estudando, está conversando no WhatsApp, está fazendo outras coisas. E no final do dia ela chega e fala, ou ele chega e fala, estudei 5 horas hoje. Não estudou 5 horas. Não estudou 5 horas. Você se enganou, colocou um relógio para cronometrar 5 horas, passaram-se 5 horas e você acredita que estudou 5 horas. Então, o tempo, ele não mede precisamente o seu nível de estudo. O que é que eu quero dizer com isso? É plenamente possível alguém estudar 30 minutos e render muito mais do que outro que estudou 5 horas. Então, fica claro que o tempo é relativo. Então, eu nunca me apeguei ao tempo. Eu aferia o meu estudo com critérios objetivos. Por exemplo, eu analisava o meu percentual de acerto naquele assunto. Melhorou, estou num percentual bom. Opa, compreendi a matéria, estou lendo, estou fazendo questões e estou relembrando porque eu consegui efetivamente entender aquela matéria, independentemente do tempo, ainda que eu tenha demorado demais. Coisa, inclusive, que eu reconheço, viu, Alexandre? Eu acho que eu demorei além da média aí, 13 anos. Eu sei que não é rápido, é como você falou, eu concordo com você, não vai ser do dia para a noite, não vai ser em 3 anos. Mas 13 também eu acho que eu passei um pouquinho aí do tempo razoável. Cada um tem a sua realidade, né? Não tem como a gente fazer essa metáfora com as pessoas, porque cada ser humano se comporta de um jeito, né? E essa sinalização que você fez aí de você sempre estar preocupado com sua parte comportamental, não somente com a parte cognitiva, para concurso top não tem jeito. A parte cognitiva e a parte comportamental, elas têm que estar caminhando junto, não tem quanto ver, porque é muito tempo que o sujeito vai ficar ali com o traseiro na cadeira, não tem jeito. E assim, fez muito sentido também essa questão que você falou de que eu nunca marquei o tempo, porque eu já até tentei, eu baixei um aplicativo chamado Aprovado, que vai esse aplicativo aqui que vai controlar suas horas líquidas e tal. Não durei um dia com o aplicativo no meu telefone. Por quê? Eu percebi que o concurso ele já tem uma carga emocional muito pesada em cima de você. Se você trouxer mais carga emocional para cima de você, que é o caso de você ficar controlando, você vai falar assim, caramba, hoje eu só um líquido aqui deu, sei lá, 35 minutos, aí é mais um peso que você está jogando ali na sua carreta, aí isso não é bom. Eu percebi que isso não é bom. A ideia é o que você puder tirar de peso das suas costas, pô, vai ser melhor, né? Quanto mais o fardo for mais leve, melhor ainda. Então, eu percebi que essa história de aplicativo de horas líquidas, relógio e tudo mais, eu acho que o candidato ele insere mais uma carga emocional e eu acho que não vai ficar legal e não fez sentido para mim. E eu não durei um dia com esse aplicativo aí, eu até sugeri para a galera, né? Pô, você tem alguma coisa aí para controlar? Eu falei, tem isso aqui que a galera enviou aí para mim, mas não me dei bem com essa parada aí, não. Então, tudo que eu posso fazer, né, que são as variáveis controláveis para mim, para tirar esse peso das minhas costas, eu faço. Agora, as variáveis não controláveis não tem jeito. Se, por exemplo, aconteceu a pandemia, não tem como controlar a pandemia. Então, para tudo. O concurso parou aí um ano e burdoado. O governo falou que não vai abrir mais nada. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que esperar, né, ver o que vai acontecer. Eu nem vejo. Quando vejo essa notícia aí, reforma administrativa, eu deixo falar. Não quero saber disso, não. Mas vai acontecer outra parada também. Não quero saber também. Então, todas as variáveis que eu vi que eu não consigo controlar, eu não quero saber. Porque é a menos uma carga emocional também que eu jogo ali nos meus estudos. Porque eu sei que a parada é a longo prazo. Então, está arriscado eu ficar, né, injetando essas cargas negativas nos meus estudos e fazer com que meu desempenho abaixe. Então, eu também, assim, fez muito sentido
essa questão que você sinalizou aí. No caso, você gostava ali de PDF, videoaula, resumo, o que você gostava de fazer? Como eu te falei, eu sempre fui cíclico, eu sempre fui inclusivo. Então, eu já me preparei, por exemplo, um outro concurso que eu também fui aprovado, foi um concurso para técnico ministerial, do MP da Paraíba também, coincidentemente, o mesmo MP que fui aprovado agora para promotor de justiça, alguns anos antes eu prestei concurso para técnico ministerial e fui aprovado também. Não cheguei a tomar posse porque na época eu já estava como analista do MPF, então não fui nomeado, mas não tomei posse lá para técnico ministerial. E esse concurso, para mim, marcou muito isso que a gente tá falando aqui agora sobre como você estuda, né? Porque nessa época eu já estudava para delegado de polícia civil, na época. Então, a pegada do estudo era diferente, tá? Inclusive o nível de aprofundamento, as questões envolvendo jurisprudências, não é, do STJ, do STF, né, mesmo que não seja jurisprudência simulada. E esse concurso, e geralmente os concursos da carreira policial, delegado de polícia, a banca CESP e Sebrasp é uma forte candidata aí para realizar os concursos. E ela tem todo um estilo peculiar, né? Gosta bastante da jurisprudência, etc. E quando saiu esse concurso para técnico ministerial, foi a Fundação Carlos Chagas quem foi promoveu o concurso, e era um cargo de nível médio, técnico ministerial. Então, a pegada é completamente diferente. Esse concurso, eu estudei exclusivamente por PDFs. Eu disse, eu vou mudar tudo que eu estou estudando agora. Mas por que eu decidi fazer isso? Aquela cabeça que eu te falei de um empreendedor. Eu quero testar, eu quero agora modificar completamente o que eu estou fazendo. Às vezes eu até também faço analogia com a academia, né? Não sei se você faz academia, se você tem personal ou não. Muita gente não tem personal e chega... já treinei muitos anos na minha vida, eu mesmo quem faço o meu treino aqui na cabeça, estou fazendo 3 séries de 12, faço um supino ali, faço outra série, vai dando na cabeça e eu vou fazendo. Às vezes no concurso é muito isso, né? O candidato vai estudando da maneira como vem na cabeça dele. E cada um tem um método que você termina tendo mais afinidade, gostando mais e ficando mais ali. Aí você termina ficando muito preso. Tem muita gente que fica muito preso, por exemplo, só um tipo de método. Eu só estudo por videoaula, só fico em videoaula. Ou então só fico no PDF, só fico em PDF, só fico em PDF. E eu já estava me sentindo um tempo estudando da mesma forma, eu disse, não, está na hora de mudar. Eu vou estudar de uma maneira completamente diferente do que eu estava fazendo naquele momento. E aí eu não fiz outra coisa a não ser leitura de PDFs, leitura de lei seca, resolução de questões. Foi isso a minha preparação para o concurso de técnico ministerial. E deu muito certo, eu fui aprovado dentro do número de vagas, um concurso assim, muito concorrido, 35 mil candidatos, eu fiquei na posição 45, então assim, foi realmente um concurso que abriu a minha cabeça para isso, para dizer, olha, não existe um único método, não existe uma única forma. E mesmo que você se identifique com um determinado método, é salutar que você modifique, altere, para você não bitolar o seu cérebro, a sua forma de pensar de uma única maneira. A propósito, sobre isso, inclusive, eu sou adepto, né, dos que entendem que é melhor estudar várias matérias, vários assuntos, conexões mentais, né? Eu não gosto de fazer assim, eu vou estudar só direito penal. Quando eu exaurir direito penal, aí eu vou estudar português. Não, eu gosto de estudar português à tarde, direito penal de manhã, e inclusive está sempre fazendo revisões mentais. O que foi que eu estudei hoje de manhã? Foi português, concordância verbal. Não, foi lá em direito penal, causas excludentes da ilicitude do fato. E como que eu posso dizer? Essa variação do pensamento, ela vem ao encontro do que vai ser a sua prova no concurso público. Porque pare de maneira profissional. Tudo isso que a gente está conversando aqui é preciso ser levado em consideração numa preparação profissionalizada. Então, pare para pensar. Quais as capacidades intelectuais? Como é que vai ser no dia da sua prova? O que é que você vai precisar dominar, intelectualmente falando, para você conseguir a aprovação no cargo que você almeja?
Aí você para e pensa, eu quero ser juiz, promotor, auditor, delegado, ok. Como é que vai ser? Como é que vai ser lá no dia? Vai ser um domingo, vão lhe dar uma prova com 120 itens sobre português, constitucional, informática, raciocínio lógico, direito administrativo, e ainda digo mais, depois de você realizar a sua prova, você eventualmente vai deixar umas 10 questões em branco, porque você está em dúvida naquela, e você vai marcar depois, vai deixar voltar. E sua mente, seu cérebro vai ter que raciocinar em português, logo após constitucional, depois tem uma de direito previdenciário e financeiro. Então, veja, a sua mente ela tem que ter essa habilidade de raciocinar sobre um tema de português, logo após tem um de informática, outro de direito penal e ainda tem lá na frente uma questão de financeira e contabilidade. Então, eu acho que esse estudo mesclando o conhecimento e os métodos vem exatamente ao encontro dessas habilidades que são exigidas no dia da prova. Perfeito. Outra pergunta clássica, em relação a relacionamento, como é que foram os relacionamentos nesses 13 anos aí? Ajudaram, atrapalharam? Quando começou a atrapalhar, você jogou para o lado ou em nenhum momento atrapalhou e você manteve? Como é que foi isso aí? Bem, no início dos estudos, eu tinha uma namorada, mas o nosso relacionamento terminou não pelos estudos, realmente não foi pelos estudos, foi por motivos particulares, mas que não tem nada a ver com os estudos. Às vezes acontece isso, né? Os estudos atrapalham o relacionamento, mas no meu caso não foi, realmente não foi. Terminou, coincidentemente, logo no início, então eu acho que eu já tinha sido aprovado para agente penitenciário e também para papiloscopista, que foram logo no início. Mas logo após, meu relacionamento terminou. E aí eu passei um tempo muito grande, né, sem me relacionar. Talvez, assim, depois que terminou esse relacionamento, coincidiu com a época que eu comecei a estudar de maneira mais forte para concurso público, e cada vez aumentando mais, até o ponto de acontecer aquilo que eu já mencionei aqui do concurso de delegado de Polícia Federal. E aí, quando eu decidi profissionalizar, é que eu disse, não é o momento de ir atrás, então não estava nem mesmo saindo, né, indo para festas ou para essas coisas para terminar conhecendo alguém. Então, eu fiquei muito ali nos estudos, né, só fase difícil mesmo, né, que a gente passa. Mas aí depois, antes do concurso de delegado federal, agora pela segunda vez, né, quando eu tinha entrado no MPF, aí eu comecei a namorar e até hoje estou com ela e a gente está super bem e não me atrapalhou. Eu passei para delegado federal e para promotor agora, já estava com ela e a gente está firme, então está tudo bem. No caso, você julga importante essa questão dela não ter atrapalhado na sua preparação? Com certeza. Eu acho que se é uma pessoa que vem e está ali te atrapalhando, se ela não entende, né, não te apoia eventualmente, porque se ela não está te ajudando, certamente ela não concorda. Ela está, ao invés de estar entendendo que você precisa estudar no final de semana, está querendo sair. Primeiro, eu acho que o diálogo, né, mostrar para ela que aquilo é importante para você, para ela também, para o casal, não é? Aquilo é fundamental para ambos e, de preferência, aí que ela também tivesse junta, né, na mesma pegada. Isso aí faz uma diferença. Eu vejo muitos amigos aí que tem namorada ou esposa e que também estuda para concurso público, e isso agrega bastante, né? Porque os dois compreendem mais e os dois se fortalecem junto, né? A minha não estuda para concurso público, é da área privada, não tem nada a ver com concurso público, mas ela tem essa consciência, ela entende que eu preciso, pelo menos nessa reta final. Hoje não mais com estudo para concurso, mas da mesma forma com trabalho ou com preparação de aulas. Olha, final de semana eu vou ter que ministrar uma aula, eu tenho que entregar aula para o curso até dia tal, e eu estou atrasado e tem muita coisa no trabalho. As operações da Polícia Federal ou mesmo regime de sobreaviso, a gente é acionado, né? Não tem dia, nem hora, nem lugar, e tem que ir, onde tiver, tem que parar tudo. Então, assim, tudo isso ela também apoia, já entende, e eu acho isso muito importante.
Perfeito. Eu gosto de sinalizar em todos os podcasts que eu faço com a galera que obteve resultados expressivos, porque, na minha percepção, isso é muito importante e até porque, na prática, eu já vi muitos candidatos e candidatas assim muito bons, mas infelizmente a questão do relacionamento atrapalhou ao ponto desses candidatos eles infelizmente desistirem dessa jornada. Era aquele camarada que eu olhava e falava assim, ó, não, esse aqui vai ser o auditor da Receita, não tem como. Ó, esse aqui vai ser delegado de polícia, não, já está escrito na testa dele. E no meio do caminho, o problema não foi técnica de estudo, o problema não foi falta de disciplina, o problema não foram aqueles problemas incomuns que a gente sempre debate. O problema foi esse daí, a questão do relacionamento que deu ruim ali, não fechou junto e, infelizmente, aconteceu no que aconteceu e até hoje, né, eles não têm mais força para voltar, porque, né, aconteceram várias situações depois daquela questão ali, e por isso que eu faço questão de trazer esse assunto à tona sempre que eu não estou conversando com alguém que performou bastante no concurso, para todo mundo entender, ainda mais se for um jovem, né, que a questão do relacionamento ou vai, é igual o juiz federal Etienne falou no outro podcast, né? Ou te joga para cima ou te joga para baixo. Você nunca fica parado quando você conhece um companheiro ou uma companheira. Não tem para onde correr. É ou para cima ou para baixo. E dependendo, se te jogar para baixo, é mais uma carga. É mais uma carga pesada que você vai colocar aqui nas costas para caminhar. Você já está cheio de carga pesada aqui para carregar. Você vai jogar mais uma? Aí ele até citou uma coisa engraçada no outro podcast. Ele falou assim: eu falei lá para minha namorada, se você não me atrapalhar, já está de bom tamanho. Eu não preciso nem me ajudar, não. Só não me atrapalhando já resolveu o meu problema. Então, achei bacana quando ele sinalizou isso aí. E no caso de atividade física? Fez, não fez? Se não fez, se arrepende de não ter feito? Muito importante. Eu sempre fiz atividade física, desde garoto, jogava futebol, depois fui muito para academia, pratico surf também. Hoje em dia eu tenho muita saudade de voltar a surfar. Gosto muito, sinto muita falta. Aqui, onde, infelizmente, onde eu estou na minha lotação não tem praia, mas isso é temporário. Logo em breve, se Deus quiser, vou estar de volta à minha terrinha, poder voltar a praticar o surf. Mas, assim, a atividade física ela é fundamental. Isso é inquestionável, como eu até falei, até para fins de equilibrar a sua mente. Você precisa descarregar, precisa fazer aquilo que você gosta. Se é jogar tênis, se é correr, academia, musculação, crossfit, futebol, o que seja, jiu-jitsu. Tenho muitos amigos também que fazem jiu-jitsu e são concurseiros também. Então, você precisa fazer a sua atividade física. Agora, claro, que é equilíbrio. Você não pode querer passar para juiz federal, para promotor de justiça, procurador da República, auditor fiscal da Receita Federal, delegado de Polícia Federal, e você treinar na intensidade de um atleta profissional. Então, não existe isso, né? Você vai ter o atleta profissional, você tem que escolher. Você é jogador de futebol, você é concurseiro. Você é concurseiro, então você treina, não é? Na intensidade do concurseiro. E o esporte, a atividade física, é o seu lazer, a sua válvula de escape, né? Porque eu vejo isso, eu tenho muitos amigos que eu quero estudar para concurso, aí começa a estudar, e concurso top, né? Aí começa a estudar, mas está ali treinando, sei lá, jiu-jitsu, ou fazendo academia, parecendo que vai competir o campeonato mundial, treinando 2 vezes. Aí você não vai passar para o concurso público, isso é óbvio, porque o seu foco, né, tá todo voltado para outro lado. E o foco principal tem que ser aquilo que você realmente quer. Inclusive, eu já cheguei também a treinar jiu-jitsu no início dos estudos e me afastei. Me afastei mais por causa de lesão também, mas o foco nos estudos me tiraram, deixaram o jiu-jitsu de lado e eu quis um esporte que pudesse ser praticado de maneira mais esporádica. Como o jiu-jitsu tem muito esse contato, essa força, etc. Se você não está ali treinando constantemente, você se lesiona, termina
acontecendo de maneira mais corriqueira. Já o surf não tem tanto impacto, não tem tanta força como é o jiu-jitsu, e dava para praticar, por exemplo, uma vez no final de semana, vai na praia, pratica um surf, relaxa, descarrega ali a pressão dos estudos e já volta, né, reenergizado ali para poder pegar forte de novo nos estudos. Perfeito. Penúltima pergunta. No dia da prova, você gostava de fazer o quê? Pegava a prova e varria ela toda nas questões mais fáceis, ou você vinha na ordem ali das disciplinas, ou você começava de trás para frente? O que você fazia no dia da prova? Muito boa pergunta, Alexandre. Eu vou, mais uma vez, ser coerente com o que eu acredito, e eu já fiz de tudo, pode acreditar. Eu já testei tudo, eu já comecei fazendo do início ao fim, eu já comecei do fim para o início, eu já comecei das disciplinas que eu tenho mais afinidade. Quero começar logo por direito constitucional, por direito penal. Vou começar por aqui, vou para o direito penal. Então, eu já fiz de tudo. Já deu certo, já deu errado, já deu certo em outra metodologia, enfim. Não acho que exista uma fórmula mágica, mas tenho convicção de que é preciso avaliar. Teste, 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 analise, modifique, altere, não fique atrelado a uma verdade absoluta. Sempre tenha esse incômodo. É isso que faz a diferença de um grande empreendedor. É nunca estar satisfeito, é sempre estar, o que é que eu posso mudar? O que é que eu posso alterar? Veja, as grandes empresas do mundo, a Apple da vida, sempre está buscando inovação, alteração, ainda que o produto seja bom, ainda que você já se considere, estou bem, mas posso melhorar, então vou alterar, vou mudar, deixa eu agora modificar, somente para não ficar estagnado naquela mesma pegada. Olha, Alexandre, eu confesso para você, eu gosto muito disso, eu gosto, realmente, eu consegui, eu sei que é pesado, mas hoje, né, graças a Deus, tendo tido o resultado que eu tive, e a gente tira aquele peso das costas, aquela pressão sai exatamente por saber que conseguiu o que queria. Então, hoje, eu tenho muita vontade de voltar a fazer concursos públicos, não mais para assumir carreira pública nenhuma, mas somente para continuar entendendo tudo isso que a gente está conversando aqui, tudo isso que gira em torno da preparação, e não descartei ainda essa possibilidade, né? Inclusive, estou inscrito aí em alguns concursos, não tenho tempo hoje para estudar como eu queria, mas não sei, o futuro a Deus pertence, quem sabe aí eu não retorne para poder fazer mais concursos. Eu tenho muita vontade, eu gosto muito disso, eu gosto das reuniões de estudo com os colegas, eu gosto de debater, eu gosto de corrigir provas, né? Poxa, errei essa questão aqui, por que que eu errei? E o colega, não, porque o artigo tal diz isso, por causa disso, então vamos conferir, aprende. Eu gosto tudo disso, dessa atmosfera que envolve o concurso público. Até o local de prova, pasme, eu gosto de ver aquela reunião de pessoas, ver ali gente que se preparou e, poxa, legal, vamos lá, vamos fazer a prova, vamos ver como é que está mesmo aqui. Então, tudo isso, assim, talvez pelo fato de que foi uma grande parte da minha vida nisso, né? Não sei nem quantos concursos públicos eu fiz, mas para você ter noção, eu guardo todas as minhas provas no Escacela, tá lá na casa da minha mãe, lá em João Pessoa, na Paraíba. Não tenho todas as provas, porque os concursos não permitem levar todos os cadernos, e também outras provas, professores me pediam, me dá sua prova para eu corrigir e tal, e não me devolvia, mas o fato é que eu devo ter em torno de umas 30, 35 provas de concursos públicos guardadas nessa escacela, exatamente para nunca me esquecer. Nunca me esquecer da jornada, nunca me esquecer das reprovações, da evolução, das aprovações, dos aprendizados. Toda vez que eu abro essa escacela, pego uma prova dessas, é um sentimento diferente, é uma história que me vem à mente daquela preparação, daquele concurso específico. Então, assim, realmente eu gosto de tudo que envolve concurso público. E, se Deus quiser, aí eu pretendo voltar a fazer concurso público, não mais com a intenção de assumir o cargo, porque realmente eu cheguei onde eu queria, no meu porto seguro, mas para viver ainda isso, para poder
ajudar os concurseiros ainda de maneira mais qualificada, entendendo mais tudo que envolve concurso público, porque é sempre assim, é um aprendizado constante, mesmo quem está dentro ou quem está fora, quem é jogador, quem é técnico, tem que estar sempre ali se atualizando, aprendendo, evoluindo, junto com os concursos públicos. Sensacional! Muito bacana. A gente percebe, pessoal, que o Renan, ele é um especialista em concurso público. Ele não é o cavalo azarão que passou, né, do nada ali no concurso para promotor, para delegado. Tanto é que o mindset dele é sempre em desenvolvimento. Você vê, eu quero fazer. Olha que interessante que ele falou. Eu quero continuar fazendo concurso para eu entender melhor, né, o que funciona, o que não funciona, para eu ensinar melhor. É como você pegasse um mega empresário que ele vem, né, consegue ali o primeiro milhão, o segundo milhão, blá, blá, aí ele consegue o primeiro bilhão e ele fala, não, eu quero continuar, agora eu não preciso mais de dinheiro, porque depois que você atingir o primeiro bilhão, você precisa de mais dinheiro. Mas não, ele quer continuar para ele entender o funcionamento, como é que faz mais grana, para ele ensinar as pessoas. Assim, é muito bacana. E a mentalidade do Renan é uma mentalidade de um empreendedor. Né? Aquela história de satisfeito sempre e conformado jamais, eu consegui já ver de imediato nesse bate-papo dele. Ele está sempre satisfeito. Não, beleza, paciência. Mas ele nunca está conformado, ele está sempre questionando. As respostas dele vêm nesse sentido. Alexandre, eu fiz prova de tudo quanto é jeito, pessoal. E ainda vou continuar testando outras fórmulas. E assim, é muito interessante mesmo. A gente vê aqui na tela um especialista em um concurso público. Realmente, assim, sensacional, fundamental. Assim, eu sugiro que vocês me dêem o feedback aqui abaixo desse vídeo aqui, para vocês falarem, né, quais foram assim, os insights aí que vocês viram aí do Renan, que fizeram muito sentido para vocês, porque todas as palavras que ele falou até agora, a gente percebe que tem um grau de racionalidade muito grande por detrás da narrativa dele, né? Então, pô, muito bacana, muito legal mesmo. Esse podcast aqui está bem servido mesmo, vai servir como um aliado, né? Um aliado nessa preparação aí para toda a galera aí que ainda está na briga, inclusive eu, para adquirir aí o concurso fim, né? da carreira. E para fechar, Renan, qual é a mensagem que assim, você gostaria de ouvir quando você estava naquela fase ali de concurseiro estudando e naquele dia brabo, que você estava sem saco, aquela semana que você acha que você não rendeu? Qual é a mensagem que você quer deixar aí para os dois públicos, né? Para quem ainda não começou a estudar, ainda só está naquela vibe de deixa eu assistir mais um vídeo aqui para ver se eu pego motivação, deixa eu assistir. Mas não começou, não entrou em ação. Está cheio de planejamento, mas zero de ação. E para os candidatos que já começaram, já estão um tempo aí na estrada, no entanto, eles já estão sem saco, estão quase querendo parar. Né? Às vezes, só falta a próxima prova e ele não sabe que só falta a próxima prova e ele está quase parando. Então, assim, qual a mensagem que você gostaria de dar para esses dois públicos? E, assim, se você quiser deixar as redes sociais aí para a galera consultar, entrar em contato com você e tudo mais. Bem, começando aí pelas minhas redes sociais, se você se prepara para concurso público, me segue lá no Instagram, é o @DonatoDPF, @DonatoDPF. Sempre que possível eu posto dicas, o meu perfil é voltado exatamente para conteúdo de concurso público, conteúdo jurídico, das mais diversas disciplinas, porque é isso que eu acho que pode te ajudar efetivamente no teu sonho. Pode ser que um post meu seja a questão que te coloca dentro das vagas, que te tira. Então, melhor do que eu postar algo relacionado à minha própria vida pessoal, o que é que eu estou fazendo, etc., eu acho que vai ter mais resultado na sua vida de concurseiro eu postar um post
de conteúdo jurídico, porque pode ser a sua questão da prova, como já aconteceu comigo, de você olhar ali um post no Instagram e ser exatamente o que foi cobrado na sua prova. Então, fica aí a sugestão para me seguir lá no Instagram, o @DonatoDPF. E a frase, Alexandre, que eu vou deixar aqui, a mensagem, na verdade, que eu quero deixar para ambos os candidatos, tanto aqueles que estão no início da jornada, estão ali se decidindo por enveredar no concurso público, quanto aqueles que já estão mais avançados, já estão com a carga mais pesada, né? É o seguinte, primeiro você já entendeu, ou se não entendeu ainda, saiba que concurso público é muito difícil, né? É uma jornada bastante pesada e, portanto, a primeira mensagem é, considerando essa dificuldade que é real, você precisa ser profissional. Se você for amador em concurso público, nem venha para concurso. Principalmente se você almeja as carreiras do topo do serviço público, como a gente já falou aqui. Então, a minha primeira mensagem é profissionalismo, seja profissional, sempre buscando evolução, entender o processo, nunca satisfeito, sempre alterando, modificando, diagnosticando e assim por diante. Essa proatividade na busca do conhecimento. E a segunda mensagem aqui, né, que vem ao encontro disso que eu estou falando, é tenha um motivo inabalável. Você precisa de um motivo inabalável. O meu sempre foi a minha mãe, que foi uma guerreira na minha vida. Inclusive, carrego ela sempre aqui, tatuado no meu braço, o nome dela, porque esse motivo para mim era inabalável. Não existiria no mundo dificuldade que superasse esse meu motivo. E quando eu percebo que alguns alunos internalizam isso que eu menciono, o aspecto da inteligência emocional, não é? Suportar todas as dificuldades, superar, se torna muito mais leve, porque o motivo dele ou dela é inabalável. Recentemente, inclusive, tenho essa satisfação aqui de compartilhar essa história. Tem um aluno que ele tá ainda estudando para delegado de polícia, e está assim, bem avançado já, mas como todos os outros candidatos, ele sentindo bastante dificuldade, a jornada já pesando muito, e infelizmente ele perdeu o pai agora na pandemia para o coronavírus, e ele era extremamente apegado ao pai, o pai era um verdadeiro herói para ele, e ele veio depois, né, passou um luto muito difícil, né, muito tempo, ainda hoje, ainda sofre muito, e ele conversava comigo e eu disse, olha, você está decidido a continuar e hoje você tem um motivo inabalável, né? Hoje você tem um motivo que nenhuma dificuldade chega próximo do seu motivo. Então, com esse seu motivo hoje, eu tenho convicção de que você vai conseguir, porque nada nesse mundo vai fazer com que você pare. Então, como você tem agora uma mente inabalável, como você tem uma inteligência emocional gigantesca agora diante de si, não tenho dúvida alguma de que a aprovação vem, porque você pode errar no método, na metodologia, mas o seu motivo é inabalável, não vai deixar você desistir jamais. E, recentemente, né, tive a grata satisfação aí dele ter obtido um resultado muito positivo. Se Deus quiser, aí vai dar para conseguir ficar dentro das vagas para delegado de Polícia Civil no Pará, que é exatamente o cargo que ele está almejando. E ele me disse, independentemente desse resultado, hoje eu entendi o que é ter um motivo inabalável, e hoje eu não vou parar, meu amigo, hoje eu vou até conseguir. E eu tenho certeza de que ele vai conseguir exatamente por causa do aspecto da inteligência emocional que ele conseguiu, né, alcançar. Então, para você, minha mensagem é: seja profissional no sentido estrito da palavra e tenha um motivo inabalável que você vai conseguir qualquer cargo que você quiser. Pode ter certeza. Sensacional! E acompanhando essa fala, eu vou até trazer aqui à tona. Esse é o meu motivo também inabalável. Inclusive, ela consta aqui na minha mesa, não sai nem a pau daqui. Ó. Então, esse aqui é o meu maior porquê. Eu já até publiquei nas minhas redes sociais exatamente, né, algum texto lá em relação a essa questão que você trouxe à tona aqui. Não tem jeito.
Se você tiver um porquê, todo dia acordou cedo, por que eu estou acordando cedo? Por que eu vou ter que sacrificar mais um dia de estudos aqui em prol de, sei lá, lazer ou outras coisas? Se você entender bem esse porquê, se você tiver uma resposta de imediato, que é um motivo inabalável, não tem jeito. Então, quando eu sento aqui nessa cadeira, que eu estou cansado, e eu olho ali para o sofá, enfim, tem um monte de coisa, né, me chamando para fazer, eu olho aqui para esse retrato e falo, não, por causa dela, eu vou dar mais um gás aqui, vou fazer mais questões, eu vou fazer resumo, enfim, vou ler PDF. Então, assim, sensacional. Esse podcast foi muito bem servido e creio eu que todos que assistirem esse podcast aqui vão sair daqui com a faca nos dentes. Vão sair daqui com sangue nos olhos e vai te sustentar aí, não sei, por mais uma semana, por mais um mês. Ficou murcho, ficou sem saco de novo, coloca de novo. Coloca de novo, eu faço isso. Às vezes, quando um podcast é tão bom, eu assisto as 5 vezes, não estou nem aí. Por quê? Porque eu sei que eu lembro, quando eu estou cansado, eu falo assim, tem aquele podcast lá do Renan Donato. Não, vou assistir. Coloco na televisão e fico ali como se eu estivesse assistindo um filme. Porque são esses vídeos, né, que vão fazer com que a nossa engrenagem continue girando. A nossa engrenagem continue girando. E é a gasolina. O vídeo é a gasolina. Para a engrenagem girar, tem que ter gasolina. Não tem jeito. Que é o famoso 10 minutinhos iniciais que o Renan tocou, que, né, religioso nas aulas dele ali. Os 10 primeiros minutos tem que ter aquela gasolina. Então, assim, obrigado aí pela participação, Renan. Foi fundamental esse vídeo aqui, sensacional. E a gente vai falando, se você gostou aí do vídeo, você que está assistindo esse vídeo, né, se quiser aí enviar esse vídeo para algum amigo, é um presente grátis que você vai dar para o seu amigo, ok? Então, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.